tarde. Como nosso amigo Ivo disse, sou o Fabrício, da Tracertag. Eu vou contar para vocês uma pequena história de como a nossa empresa nasceu, para vocês entenderem um pouco melhor por que a gente chegou no produto final que a gente tem hoje. Há 6 anos atrás, o engenheiro responsável pelo projeto, Paulo Chiprost, foi convidado por um grupo de agentes de viagem, bancado por uma empresa de cartão de crédito, uma bandeira de cartão de crédito, para resolver um problema que até então era desconhecido, a grandiosidade dele por nós, e acredito por muitos de vocês, que era bagagens aéreas extraviadas. Se perde muita bagagem aérea no mundo. Cerca de 3% de todas as bagagens aéreas são extraviadas do seu destino. Isso dá um número astronômico se você pegar a quantidade de passageiros que embarcam só no aeroporto de Guarulhos, por exemplo, causa um transtorno imenso. 3% das bagagens. Exatamente. Enfim, ele tinha alguns obstáculos para transpor, para que isso pudesse ser possível. Algumas imposições foram feitas. Uma das imposições, já que o dinheiro ia vir de uma bandeira de cartão de crédito, é que o nosso rastreador com vista em planta deveria ter a exata dimensão de um cartão de crédito. Além disso, ele deveria dar fixos de posição dentro de subsolos. No terceiro subsolo de um aeroporto, onde ficam as bagagens aéreas, onde são transportadas as bagagens através de esteira até chegar na aeronave, onde fica o setor de malas perdidas. O que até então era impossível de se fazer. Eu acredito que a maioria de vocês até hoje não tenha visto nenhum rastreador posicionar, talvez nem debaixo de um teto de latão desse aqui, um galpão. Quanto mais debaixo de uma laje. Imagina debaixo de 2 ou 3 lajes. Se isso seria impossível. A maioria dos dispositivos GPS que nós temos hoje, o Waze do celular, se você entrar debaixo de uma garagem, ele já não pega, ele perde o GPS. Dentro de um túnel é praticamente visível para todo mundo. Você entra com o Waze dentro de um túnel, ele perde o GPS. Esse era um obstáculo grande, além da dimensão. E ele deveria atender alguns requisitos aeronáuticos. Ele deveria ser resistente à pressão, variação de temperatura, queda, impacto, à prova de chama, atender os 9 requisitos da norma 1000 Standard 810 revisão G, que é a norma que rege os equipamentos militares aerotransportáveis americanos, por exemplo. O fuzil M16, que é jogado por um fuzileiro naval em cima de um cargueiro, um Jeep Hammer, o Humvee, né, que é a versão militar, que é arremessado com paraquedas. Todos esses equipamentos, o Toughbook da Panasonic, que é arremessado também lá para o cara via paraquedas, todos esses equipamentos têm que atender essa norma. E o nosso equipamento, no final do desenvolvimento, acabou atendendo essa norma. O Paulo tocou esse projeto durante 2 anos, 1 ano e meio da vida dele sozinho. No meio do caminho, a bandeira de cartão de crédito acabou abandonando o projeto, então o Paulo pegou esse projeto para ele e tocou por vias próprias, até se associar ao Jax, que é o segundo dono da empresa, que é dono da Recomint, Indústria e Comércio de Peças Aeronáuticas, em São José, que fornece há mais de 25 anos todas as mangueiras hidráulicas e pneumáticas que voam em todos os aviões da Embraer. Somos nós que fazemos essas mangueiras. Junto com a Recomint, que é uma indústria aeronáutica, que tem um know-how aeronáutico, e o Paulo, que também tinha uma representação Garmin para todo o centro-oeste do país, até a Garmin vir e cortar todos os representantes, eles uniram forças para criar esse produto. O Paulo já tinha o desenvolvimento pronto, já sabia quais eram os componentes que iam na placa, já tinha selecionado os fornecedores, e junto com o Jax eles tornaram isso possível. Após 3 anos de pesquisa e desenvolvimento,
chegamos nesse produto aqui, que eu vou passar para vocês aqui, uma unidade, para vocês irem dando uma olhada. O que nós temos aqui dentro dessa caixa hoje? Essa caixa é uma carcaça de policarbonato aeronáutico à prova de chama, carga positiva. Pode ser jogado, pisar em cima, passar com o carro em cima. Não, moço, estraga, não deve a mim. Nós temos certificação... Não, vou sortear o outro. Eu trouxe mais 2 lá. Um eu jogo no chão, o outro eu passo para vocês. Onde eu estava? Na carcaça. Eu estava jogando ela no chão, aliás. É um rastreador portátil. Nós fizemos um produto completamente fora dos paradigmas do mercado de rastreamento. O primeiro quesito era a resistência do produto, como foi demonstrado agora há pouco. Outras características do produto. Cadê? Pensamos diferente, quebramos paradigmas, combinamos as melhores tecnologias de localização disponíveis no mundo e fizemos um rastreador portátil mais eficiente, simples de se utilizar, seguro, em qualquer canto da Terra, em qualquer ponto do céu. Bonito, né? Bonito, né? Foi, viu? Foi 2 meses para escrever essa frase. Eu vou explicar por quê, os quesitos básicos, o porquê que ele é diferente. E depois eu passo por todos os modelos. Eu vou tentar ser o mais breve possível. Para vocês que são do ramo, é muito mais fácil de entender isso. Nós separamos, depois que resolvemos o problema da carcaça e da resistência, nós separamos os sistemas de transmissão de dados e os sistemas de posicionamento. O que é comum hoje no mercado de rastreamento é que, obrigatoriamente, quando o rastreador transmite os dados, é também quando ele posiciona. Se você tem um intervalo, o meu amigo da Santec pode confirmar isso. Se você tem um intervalo de transmissão a cada 1 minuto, quer dizer que a posição também é a cada 1 minuto, ocorre a cada 1 minuto. Nós quebramos esse paradigma. Os nossos sistemas funcionam independentes. Para atender alguns quesitos de bateria, economizar o máximo de bateria, nós mantemos o GPS ligado o tempo todo e oferecemos fixos de posição a cada 2 ou 5 segundos. 2 segundos abaixo de 18 km por hora e 5 segundos acima de 18 km por hora. Para resolver o problema do posicionamento debaixo de lajes ou do terceiro subsolo, do segundo subsolo de um prédio, nós inserimos um modem Wi-Fi no nosso equipamento. Como funciona o modem Wi-Fi? Ele faz um roteamento das redes Wi-Fi ao redor. Nós pagamos um banco exclusivo de dados do Google para isso. Nós temos essas redes georreferenciadas, fazemos uma triangulação e damos um fixo de posição. Assim como é feito no LBS, no famoso LBS. E além do GPS e Wi-Fi, na ausência dos dois, nós temos o LBS. Nós também posicionamos via LBS. E todos os dados coletados são armazenados na nossa memória interna e são transmitidos em intervalos de 5 a 60 minutos, via GPRS, como todo mundo faz. Através do sistema, o sistema pode ser daqui? Ou é um sistema... Sim, sim. Hoje, rapaz, eu tô com calor. Ah, você tá suando, né? Tô suando muito. Aí vai piorar. Hoje, nós temos um sistema próprio. Como a gente desenvolveu o produto do zero, nós desenvolvemos um sistema próprio. Mas nem sempre o nosso sistema atende todas as necessidades de vocês. E nem sempre o nosso sistema é conveniente para vocês que já utilizam outros produtos e já têm a plataforma. No caso, a gente tem uma parceria com a FleetLink, do Ivo. E a gente pode integrar o nosso rastreador à plataforma dele. E vocês podem utilizar os rastreadores de vocês, os nossos rastreadores, na mesma plataforma, exatamente. Visualiza tudo no mesmo lugar. Isso ocorre para qualquer sistema de rastreamento, exatamente. O carregamento é feito via USB, micro USB tipo B. Toda noite, assim, por exemplo, qual o celular? Não.
A duração de bateria. A duração de bateria do nosso equipamento, nós temos dois modelos, né? Deixa eu ver se eu acho... Tem uma imagem aqui. Esse aqui é o bateria simples, esse aqui é o bateria dupla. O bateria dupla é um pouco mais espesso. O bateria dupla tem uma autonomia de movimento de 200 horas de movimento e se ficar parado até 6 meses. O bateria simples, uma duração de bateria de 90 a 100 horas de movimento, pode haver alguma pequena variação, e parado até 3 meses. Até 3 meses. E ele pode deixar ele parado. É o da bateria simples, exatamente. O bateria simples, para vocês... E movimento por fim do teclado? Movimento de 90 a 100 horas. O simples. O bateria dupla, que é esse rastreador aqui, que eu joguei no chão, que é o que está passando aí na mão de vocês, de 180 a 200 E a horas. gente pode deixar ele em sistema mais lento aí, por exemplo, aí, ele até 6 meses, por exemplo, pode enviar um comando para acelerar a transmissão dele, né? Sim, a transmissão é configurada em intervalos de 5 a 60 minutos no nosso portal de monitoramento. Você pode escolher 5, 6, 7, tanto faz, até 60. Ele sai de fábrica com a configuração padrão, 1 hora em movimento e 3 horas parado. Como ele tem acelerômetro, e a gente vai chegar lá já, eu vou mostrar para vocês o gráfico lá no portal, ele tem um acelerômetro embarcado. Quando ele entra em movimento, imediatamente ele avisa que ele está em movimento. E quando ele para, independente do intervalo de transmissão setado, ele avisa obrigatoriamente que ele está parado. Então, esse intervalo de 3 horas parado é o intervalo que, depois de muito estudo, a gente chegou à conclusão que seria o intervalo que otimizaria melhor a bateria dele, a duração de bateria dele. Cadê? Aqui, algumas soluções, né, que a gente propõe para o nosso produto. Cargas, bagagens, veículos, aeronaves, segurança pessoal. Por ser um rastreador móvel, é facilmente embarcado em qualquer mochila, em qualquer dispositivo, numa carga. E para você embarcar ele no aeroporto, não há problema nenhum em relação ao sistema de segurança do aeroporto? Mas vamos chegar lá, esse é o meu super trunfo. Essa é aquela cartinha do super trunfo que eu tô guardando aqui. Isso aí que parece uma carteira de cigarro, ninguém vai ver. Deixa eu te falar outra coisa. Ele cabe o modelo de bateria fina, ele cabe exatamente dentro de uma carteira de cigarro, de um maço de cigarro padrão. Nós temos inclusive uma operação na Philip Morris, toda a operação da Philip Morris no Brasil inteiro, a gente que atende. É suficiente a bateria, só para vocês terem uma referência, nós temos uma operação da DHL que a gente atende em Barueri. Nós estamos beirando uns 50% da operação da DHL já. Aos poucos a gente está substituindo todos os equipamentos da concorrente pelos nossos equipamentos na DHL. Eles saem de São Paulo e vão a Fortaleza dentro de um baú carregado de remédio, papel laminado, exatamente. E vão de São Paulo a Fortaleza tranquilo. Chegam lá com 30% de bateria. Faço uma viagem dessa de 7 dias e de volta. Rodando em média 16 horas por dia. Muito bom. Eles atendem O tranquilamente. diferencial dele, no caso, que ele tem feito uma captação tão boa de comunicação, até mesmo embaixo do subsolo, por exemplo. Nosso GPS tem uma sensibilidade de menos 168 dBm. Os GPS padrão de mercado chegam no máximo a 162, 164. E 4 dBm, acredite, não é linear isso, é exponencial. É uma diferença enorme. A sensibilidade dele de uma hora, então. Dentro de um ambiente fechado como esse aqui, ele pega GPS. Se você estiver dentro de um prédio na Avenida Paulista, no 23º andar, por exemplo, a gente tem GPS e eu falo em qual sala que você está pela altitude do equipamento. Interessante. Vou mostrar para vocês aqui. Você é mais rico pra caramba. Exatamente. Como eu disse lá no comecinho, a gente começou para atender o universo aeronáutico. Só que as coisas no universo aeronáutico são muito lentas e demoradas. Quando você escuta lá no jornal, a Embraer fechou uma venda de 50 aeronaves. Começa a entregar em 2030, a primeira.
Então as decisões no universo aeronáutico são muito demoradas. E é tudo baseado em norma, é tudo muito bem checado, é tudo revalidado inúmeras vezes. O universo aeronáutico é muito criterioso com as coisas que eles fazem. Quando a gente começou com o produto acabado, que a gente foi batendo na porta das companhias aéreas, pedindo a aprovação das companhias aéreas, não existia nenhuma regulamentação da FAA nem da ANAC que dissesse alguma coisa sobre um equipamento eletrônico aerotransportável. Não tinha nada disso. Então a gente ficou um bom tempo enrolado nisso aí, só foi desenrolar esse ano, aliás, que a gente já vai chegar lá, que é a pergunta do nosso amigo. E nesse meio tempo a gente descobriu que a gente tinha feito sem querer uma excelente isca de carga. Nós tínhamos um excelente GPS, nós tínhamos uma coisa que ninguém tinha, que era o Wi-Fi, posicionamento via Wi-Fi, e tínhamos o LBS, que é o padrão de uma isca de carga. Só faltava uma coisa. O que uma isca de carga tem que ter? RF. Aí nós fizemos o RF. Nós fizemos o RF e junto com o RF a gente precisava de um equipamento para encontrar o nosso rastreador. Só que nós fizemos o RF de uma maneira um pouco diferente. Assim como todo o resto, nós não usamos frequências padrões e também não usamos potências padrões. Nós desenvolvemos a nossa antena de busca. Só para vocês terem uma ideia, não sei se vocês já viram uma antena de busca RF, assim como o nosso amigo mostrou agora há pouco. A Cargotrack, a Positron, todo mundo usa aquelas antenas espinha de peixe com um bipzinho no ouvido, né? A nossa antena roda Linux. Tem um painel touchscreen de 7 polegadas, tem informações gráficas, sonoras, tem cálculo de intensidade de sinal. Temos uma antena omnidirecional e uma antena direcional de 20 graus, que tem um ganho muito maior, tem quase 10 dBm a mais. E os nossos equipamentos, quando jameados, acionam o RF por padrão. Ou você pode ir lá no portal, caso perca o equipamento em algum lugar, lá no portal, a aba Tags, Editar, clique em Acionar RF. Você aciona o RF manualmente do equipamento também, caso seja necessário em algum momento de sinistro, ele não está dando uma posição, já que o LBS não é tão preciso quanto o GPS, né? Pode dar uma diferença de até 700 metros, 1 quilômetro, você aciona o RF para poder fazer a busca e achar o equipamento. Aqui vocês podem ver, foi ExpoSec 2015, o nosso stand estava aqui, o nosso equipamento funcionando dentro do galpão da ExpoSec. A gente deu uma voltinha na feira lá, ele posicionando dentro do galpão. Aqui a nossa linha completa de produtos. Tá faltando um aqui, na verdade, que está mais para frente, é o Sensti. O Aero, que é a mesma coisa desse modelo cargo aqui, só que a diferença dele para atender o universo aeronáutico é que ele não pode sequer tentar transmitir dentro de uma aeronave. Isso é proibido. Então, automaticamente, quando o avião decola, começa a decolar, entra na pista, ele entra em modo avião. Então, a diferença dele para esse modelo que é a isca, ele tem as mesmas configurações. A diferença é como ele transmite os dados. Ele só transmite quando parado. Ele armazena todos os pontos enquanto está em movimento e só quando parado ele transmite. O cargo, que é esse que eu estou aqui na mão, ele transmite em intervalos de 5 a 60 minutos. É a única diferença dos dois. O Eagle, lembra do modem Wi-Fi? Ele também pode ser usado para comunicação, desde que eu conheça a rede. Então, se um cliente de vocês tiver uma operação, uma usina hidrelétrica, por exemplo, vamos supor uma mineradora, não tem cobertura GSM, mas obrigatoriamente, pelo menos um link de internet via satélite, esse cara tem que ter, senão a obra não funciona. Ele pode disponibilizar um link Wi-Fi, a gente tendo acesso a essa rede. Esse negócio de senha de Wi-Fi, ele entra isso mesmo? Se a gente conhecer a rede, a gente seta nele, né? A gente configura ele para conectar só naquela rede, em vez de conectar uma rede GSM.
Então ele vai funcionar normalmente, ele coleta os dados via GPS, via Wi-Fi, via LBS e transmite via Wi-Fi. Se conhecer, se não conhecer, não. Só se conhecer, se não conhecer não tem jeito. Ele ligou aqui não ia funcionar. Não, aqui ele só usa o Wi-Fi para posicionar. Ele enxerga onde estão. É que nem um celular, né? Eu tô sem o meu aqui. Quando você liga o Wi-Fi do celular seu, ele não reconhece a rede e a intensidade? Mas tudo tem senha. Então, ele reconhece as redes e a intensidade de cada rede, correto? Se você souber aonde essas redes estão e georreferenciar elas, você não consegue fazer uma triangulação? É o que é feito com as estações radiobase, com LBS. Se eu não tiver senha, eu não consigo acessar. Mas você não precisa acessar. Você só precisa saber aonde ela está e a intensidade. Só isso. Aí vai funcionar. Exatamente. A diferença é que no modelo Eagle, se você conhecer a rede, você conecta na rede. Então você não precisa de cobertura GSM. Já sabe que é aquele local. O modelo AN. O modelo AN a gente criou para ser um par do modelo Cargo. O nosso mercado, como bem dito pelo companheiro da Santec, tem uma grande paixão por equipamentos descartáveis. E, pô, é que nem cigarro em bar, né? O bar vende cerveja, vende tira-gosto, mas cigarro tem que ter. Senão o cliente vai comprar cigarro em outro lugar e vai tomar cerveja em outro lugar. Não é o nosso carro-chefe, mas nós temos que ter um equipamento descartável. Qual é a diferença dele? Porque o nosso carro-chefe é um equipamento mais preciso, mais robusto, que tem métodos de posicionamento diferente. Esse equipamento aqui é igual a todos os outros equipamentos do mercado. Ele posiciona via LBS e transmite tudo via GSM, GPRS, padrão. Vem na mesma carcaça de policarbonato, é feito no mesmo lugar. Só que ele não tem GPS, não tem Wi-Fi. Tem a radiofrequência também. Por ser uma isca, ele tem a solução de radiofrequência. E o nosso modelo Pocket é o único que tem botão. Os nossos equipamentos, se vocês repararem, não tem botão nenhum. Ele sai de fábrica funcionando e só não funciona em 4 ocasiões. Destruído, sem bateria, jameado ou em área de sombra. De resto, ele funciona. Não, nem sempre, né? A nossa antena GSM tem uma eficiência de 30%, a dos outros tem 12%. Você falou com relação ao Wi-Fi, é só para posicionamento, mas não é para envio de sinal. Posicionamento por padrão. O único que comunica via Wi-Fi, e isso só em condições controladas, é o modelo Eagle. Você tem que conectar ele à rede. Exatamente, tem que ser uma rede conhecida para eu poder conectar ele. Aí funciona como se fosse o GSM, só que a transmissão é feita via Wi-Fi. O envio dele, de toda sorte, vai sempre depender do chip. Exatamente. A diferença é que o nosso equipamento, quando ele não nasceu isca, ele se tornou uma isca. Quando ele se tornou uma isca, a gente tinha uma antena padrão de mercado de um fornecedor que chama Intertronics, que é o mesmo fornecedor dos Samsung, da linha Galaxy, Samsung, Galaxy S. A gente tinha uma antena com eficiência de 12%, padrão, antena de prateleira. Não foi suficiente para quando eu joguei o rastreador dentro de um baú fechado com carga até o bico. O rastreador não funcionava, não transmitia. A gente voltou para a Intertronics, lá na Califórnia, e a gente contou um monte de mentira para eles, falando que ia comprar milhões de antenas. Semana que vem tinha um pedido de milhões de antenas lá. Eles acreditaram na gente e fizeram uma antena sob medida, com a mesma eficiência que a antena do Galaxy S6. O que explode é o Galaxy Note 7. Situações normais, qual a distância que você consegue localizar ele? Via RF, boa pergunta. Via RF em terreno aberto, né? Chegamos a 3 km, 3,5 km, dependendo do terreno, em uma linha reta. Em ambientes urbanos, isso diminui um pouco. Em ambientes densamente habitados, você vai numa Santa Efigênia da vida em São Paulo. Você vai num centro do Rio de Janeiro, cheio de prédio, interferência.
não tem como você ter o mesmo alcance que no campo aberto, mas a gente chega ao dobro da concorrência mais conhecida. Tô doida pra saber o preço. 1 quilômetro, 1,5 quilômetro. Oi? Tô doida pra saber o Agora, preço. Calma. a gente for olhar, Calma. O Pocket é o único equipamento nosso que tem botão. Ele pode ser desligado, ele testa o GPS, ele testa o Wi-Fi, ele testa a conexão GSM e ele liga e desliga. E tem um botão de pânico que é aqui no meio, que seria indicado para rastreamento pessoal. O nosso lançamento, o pedal, rastreador de bike, ele é em formato de lanterna, ele pisca, funciona normalmente como um brake light e está escondido dentro de uma lanterna de bicicleta. É um rastreador. É exatamente um equipamento desse aqui dentro de uma lanterna. Aqui as dimensões e os pesos de cada modelo. Nós podemos personalizar os nossos equipamentos de acordo com cada projeto. Dependendo da quantidade do projeto, pode haver custo ou não. Isso, cada caso tem que ser estudado, né, especificamente. Aqui os métodos de posicionamento. E o nosso portal. Vou falar bem rapidinho para vocês aqui, que o meu tempo já está no osso. Já acabou. Vou passar bem rápido. Essa aqui é a nossa aba rotas, é onde você tem o detalhe de rota de cada equipamento. Aqui você tem informações de bateria, resumo do período, os filtros de posicionamento, a informação das últimas posições. A aba painel, você sabe aonde está cada veículo seu, né, no mapa. Aqui é o mapa da aba rotas, vocês podem ver aqui, é o fixo de posição a cada 2 ou 5 segundos, é bem detalhado, é bem denso o histórico de posição. Se você clicar em cada ponto desse aqui, você tem um histórico detalhado de cada ponto. Um outro exemplo de uma viagem. só uma pergunta, todos eles você já lançou? Todos eles. Na aba rotas ainda aqui os gráficos de velocidade, altitude, aceleração nos 3 eixos, temperatura. Cada equipamento desse tem um sensor de temperatura interna, aliás, são 2 sensores redundantes. E nível de bateria, que está no próximo gráfico aqui. Temperatura e nível de bateria. Os alarmes que podem ser setados, temperatura, velocidade, enfim. Aqui. Esse ano nós conseguimos a aprovação da Gol. Então, em todas as aeronaves da Gol, os nossos equipamentos podem ser embarcados. Nós conseguimos a aprovação de normas da FAA, seguindo normas da FAA e da ANAC. Estamos reconhecidos pela Gol e estamos em vias de fato para homologação em outras companhias aéreas. Acredito que até o começo do próximo ano nós estaremos homologados em todas elas. Pode andar com ele no avião. Vai ser o único equipamento, o único rastreador móvel autorizado a embarcar em qualquer aeronave. Aqui os testes que a gente fez para a Gol. Aprovação oficial da Gol. E para fechar a apresentação, o nosso rastreador, o último lançamento nosso, SenseT, com sensor de temperatura externo. Esse rastreador é o mesmo rastreador que esse aqui, é o Cargo. A diferença é que ele tem um sensor de temperatura externo ultra sensível. Pela própria USB? Não, ele tem uma outra saidinha aqui. Tem uma outra saidinha. O tamanho de cabo vocês escolhem na hora de uma possível contratação. A gente faz sob encomenda. Pode ser de 1 metro, 40 centímetros, 10 centímetros, 1 centímetro. E esse rastreador ele tem precisão, acuracidade de meio grau, aliás, né? Acuracidade de meio grau e precisão de 0,1 grau centígrado. Traduz em metros para a turma entender. São graus, é temperatura. É grau O centígrado. GPS em metros. O GPS, a precisão do nosso GPS é mais ou menos 3 metros. O Wi-Fi mais ou menos
O Wi-Fi parado de 5 a 10 metros, o Wi-Fi em movimento em torno de 15 metros e o LBS é o que todo mundo conhece já. Ele se enquadra em quê? Assim, qual é a área melhor para ele? Produtos farmacêuticos, transporte frigorífico, alimentícios. Os nossos testes, né? O pedal. Aqui tem fotos melhores dele. Isso, ele pode ser instalado nas duas posições. Aí eu achei que eu ia finalizar, agora que eu vou finalizar. Já é desligar a tomada. Pô, não faça isso. Nós somos representantes aqui no Brasil também da Diplex. Esse é um produto que talvez a maioria de vocês não conheça. É o único detector de jammer do mercado. É de fato um detector de jammer. Ele não busca jammer, ele não busca radiofrequência. Aliás, ele não busca radiofrequência, ele busca jammer. Ele identifica um jammer. E o alcance dele é diretamente proporcional à potência do jammer. Um jammer de 5 watts tem um raio de atuação menor, então a identificação do jammer é feita em uma distância menor. Um jammer de 20 watts, a gente consegue chegar a 200 metros de identificação. É direcional isso? Direcional e omnidirecional. Para fechar, de fato, peço que os colegas que quiserem maiores informações dos rastreadores, anotem meu e-mail, telefone, eu envio para vocês com o maior prazer todas as informações possíveis.